Eu não acho que você precisa ser a estrela para ter um resultado bom. Acho que é só encontrar o seu nicho, o seu público, as pessoas com quem você consegue dialogar bem. Eu acho que é mais por aí, sabe? Porque tem público. Tem público que vai gostar de você, tem público que vai te olhar com carinho. Fala pessoal, bem-vindos ao nosso podcast Liberdade Musical. Nós estamos aqui numa nova temporada com algumas mudanças e dessa nova temporada nós estamos no episódio 3, podcast onde eu convido membros de destaque da comunidade dos cantores que começaram a viver de música na internet. O meu objetivo com esse podcast é inspirar outros cantores a conhecer esse mundo paralelo. Vocês vão ver aqui que, com a história da Thay, que é um mundo paralelo que vocês podem conhecer aqui dentro do mercado da música. Minha missão é levar aí 1.000 cantores vivendo de música através da internet, que eu acredito que vale muito a pena. A entrevistada de hoje é a Tainá Viana. Tudo bem, Tainá? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Tainá, de onde você fala? Eu falo de Florianópolis. Em qual estilo musical você começou a viver de música na internet, Tainá? Eu comecei com MPB. Hoje eu canto um pouco de internacional junto. Quer dizer, eu já cantava um pouco, mas hoje eu acho que eu faço mais internacional, assim, dou uma misturada, uma mesclada maior. Você começou com MPB e incluiu o internacional? Tem muita gente de fora que me assiste, então a demanda... Eu acabei aprendendo muito do internacional por conta disso. Perfeito. No final a galera vai entender isso. Isso inclusive, é uma boa para esse tipo de trabalho que você está fazendo. Show. Tainá, qual que é a sua idade? Eu tenho 35. 35 anos. Olha, provavelmente você tem uma jornada na música até esse ponto e já querendo saber essa história sua dentro da música, conta aqui para mim, como que você começou na música? Nossa, uma longa história, mas eu vou tentar resumir. Eu comecei na música. Pode ficar à vontade. Bom, eu sempre gostei muito de música. Meu primeiro contato com a música foi bem pequenininha, eu tinha 2 anos. A minha avó assistia... eu sou mais velha, eu acho, que você, eu não sei quantos anos você tem. Mas quando eu era criancinha, passava o hino nacional na TV Cultura, todo dia às 6 horas da manhã. E minha avó adorava assistir, eu sentava no colo dela e óbvio que eu não cantava ouvir no Ipiranga as Margens Plácidas com 2 anos, mas eu brincava de cantar com ela. E eu acho que foi meio daí o gosto pela música, e eu sempre gostei de música, aí minha mãe me pôs em aula de musicalização já criança, comecei a fazer coral muito cedo, eu tinha 7 anos. Enfim, e aí quando eu fui fazer faculdade, muito doido que eu já cantava, mas cantava mais informalmente, assim, fazia participação em show de amigos. E quando eu fui estudar, a primeira faculdade foi uma faculdade de moda. E na faculdade de moda tinha produção musical. Então todos os meus amigos ali eram músicos. Eu fiz mais amizade com o pessoal de música do que de moda. Então eu comecei a cantar com eles. Então eu comecei a fazer show só meu, ou 90% do show deles. E comecei a ter já parcerias ali. E foi o que me fez começar mesmo a cantar em bar. Isso com 18, já faz bastante tempo. Isso com 18 anos? Com 18 anos. E você conseguia sobreviver de música? Como é que era nesse período? Ou era mais um hobby? Não, com 18, na verdade, como eu estava estudando uma outra coisa, eu estava estudando moda na época, era uma forma de me conectar com a música, que eu já tinha estudado antes, que eu gostava muito, mas que eu nunca tinha visto como uma possibilidade de trabalho, né? Mas foi esse meu primeiro contato, assim, profissional com a música. Quando eu digo profissional, porque começou muito informal, e depois que foi virando uma coisa profissional. Depois disso, eu saí dessa faculdade, não me identifiquei, não gostei. Acabei mantendo algumas amizades, alguns vínculos de música, mas depois eu fui estudar teatro. E nesse tempo que eu estudei teatro, eu continuei trabalhando com música, continuei cantando. Cantava em bar, cantava em casamento, cantava em banda de baile, meio que mesclando também os estilos que eu fazia, porque foi um perrengue, né, financeiro, e eu eu tive que me moldar um pouco naquele momento para entender como que eu ia viver daquilo. E aí eu estudava teatro, e para mim eu era atriz e estava cobrindo os meus custos com a música, mas também bem apertado. Ainda morava com a minha mãe, inclusive morei por muito tempo. E aí cantava, né? Só que fui fazendo faculdade, trabalhava como atriz, fazia um trabalho aqui, um trabalho ali, e nunca larguei a música. E aí vim morar em Florianópolis, isso tem um pulo no tempo, tem um gap aí. Eu vim morar 7 anos em Florianópolis e vim com a música, vim para cantar aqui. Falei, olha, eu sei que
não me deu uma grana enorme em São Paulo. Morava em São Paulo, esqueci de falar essa parte. Eu nasci no Rio e morei em São Paulo a vida toda. Mas vou tentar, vou me jogar, vou ver se em Floripa eu vivo de música. E quando eu cheguei, eu cantava bastante. É uma cidade turística, então no verão rola muito. Agora no inverno é uma escassez triste. E juntou que eu vivi um momento bem chato, que eu desencadeei uma síndrome do pânico, assim que eu cheguei. E Nossa. aí eu me fechei e eu não conseguia sair. Eu fiquei um tempão sem conseguir cantar. E cantar sempre foi, eu falo que é a minha cura, né? Em todos os sentidos. A música é muito curativa para mim. E eu não conseguia cantar de tão ruim que eu tava. E isso continuou um pouco até os anos de pandemia. Eu fiquei uns três anos, assim, me virando entre bicos na internet, fazendo. Trabalhei com. Fiz algumas coisas de projetos paralelos na internet, assim, mas nada muito duradouro, era projeto só, para viver, né? E a música Sim. estava em stand-by porque eu não estava conseguindo sair de casa. Você estava sozinha em Florianópolis? Não, quando eu vim para cá, eu já conheci, eu já tinha uma amiga e na época que eu conheci essa amiga, eu conheci um vizinho dela e a gente começou a namorar, então a gente mora junto já, então eu estava completamente sozinha. Ah, Então, entendi. Então ele então era eu seu sou apoio aí. pseudo-casada, mas sem casar de fato, mas eu já tinha algum apoio, eu não estava completamente sozinha. Mas estava Entendi. passando um perrengue ali de não conseguir sair, porque eu estava bem ruim. E aí juntou com a pandemia, eu já estava, sei lá, um ano e pouco sem conseguir sair para cantar e ninguém mais podia, e aí a música virou um limbo na minha vida, porque eu já estava ruim antes, ninguém mais podia sair, cadê a música? E aí eu comecei a melhorar e comecei a querer cantar de novo. Falei, não, gente, não pode, eu cantei minha vida inteira, foi um momento difícil, mas eu preciso reagir. E aí comecei a pesquisar como que eu vou sair, se agora tá tudo... Quando eu te encontrei, eu já estava num começo ali do pessoal sair e voltar à vida normal. Acho que foi 2020. Não, já estava um tempo, já estava um tempo. Acho que a primeira vez que eu te vi foi começo de 2022, fim de 2021, ou não? Você já Isso. estava fazendo esse trabalho. Talvez tenha sido ali. Eu estou nesse trabalho desde 2020. A comunidade nasceu ajudando cantores, eu estou desde 2017. A comunidade que eu comecei a ajudar a galera em grupo foi em 2020. Então teve uma Então, galera que entrou ali no início de 2020, que foi ali justamente na pandemia, e é. aí teve, eu acredito que você foi no final de 2021. Que eu Um te vi pela ano. primeira vez. Mas eu comecei em 2020, agora fez um ano, né? Exatamente um ano que eu comecei. Sim, sim. Aí eu te vi no fim do ano e eu confesso que a priori falei, não, gente, não é possível. Imagina, viver da internet. Imagina, 10 mil, ainda vi ali e falei, 10 mil, não. Como que você achou? Me achou? Foi um anúncio? Como é que você Foi um me anúncio. conheceu? Eu tava começando a buscar de novo trabalhar com música, mas banda, né? Tava, putz, eu vou voltar a cantar, e aí fui atrás de banda. Eu acho que de tanto que eu escrevi música na internet, música e tal, e procurar a banda aqui, apareceu você pra mim no Instagram. Eu falei, não é possível, 10 mil reais em um mês, com música, na internet. E eu confesso, assim, até por acho que uma questão da minha geração de ter um pouco de preconceito, não preconceito com o TikTok, mas achar que era mais dancinha, eu nunca tinha baixado o TikTok. Eu fui descobrir o que era o TikTok com você, quando eu fiz aquele primeira mentoria gratuita. Falei, nossa, mas o Sim. TikTok tem essas possibilidades, porque eu achei que não tivesse. Aí você Sinceramente, participou, você participou do evento gratuito que eu faço. sim, participei. Isso já era 2022. Eu fiquei ali uns 6 meses tentando entender o que estava acontecendo. Falei, não, vou fazer. Aí eu entrei em junho no curso. Junho de Aí 2022. você, só para eu me Claro. situar aqui direito, Eu falo você muito, se deixar eu ficou. Não, só para me situar aqui direito, porque isso é importante para a galera aqui que está assistindo. Você ficou mais ou menos 6 meses consumindo ali meu conteúdo no Instagram. E fiquei. aí, depois desses 6 meses, você assistiu o evento? Sim, todos os dias O, do evento. o que que você viu? O que que te fez decidir entrar nesse mundo? Tem alguma coisa específica? Foi os outros cantores que você conheceu? Me conta. Então, a princípio eu não conhecia ninguém, né? Ali. Porque Sim, naquele momento não tinha ninguém, eu ainda não estava na comunidade, então realmente o pessoal que estava ali estudando junto, que estava começando, eu não conhecia ninguém. Então foi uma mistura de duas coisas, desespero, porque eu não sabia mais para onde ir, eu queria voltar para a música de qualquer jeito, não queria mais fazer projeto online, não queria, né, pô, eu trabalhei com música a vida inteira, eu amo música. Falei, não vou trabalhar em empresa agora, porque senão eu vou ficar doente de novo. Eu sabia que o meu estresse e minha ansiedade tinha muita coisa a ver com, enfim, com um funcionamento da minha vida que se eu voltasse eu ia cair no mesmo lugar. fazendo E coisa que outro, você não gostaria de estar fazendo, né? exatamente.
Eu acho que é isso que também leva a gente a ficar meio adoecido, assim. São esses estresses e as coisas que a gente se coloca na vida e que não são exatamente o que a gente devia estar fazendo. Eu acho um pouco isso, assim. Acho que a energia estava meio desregulada. Enfim, aí eu decidi... Aí eu falei, bom, eu preciso disso, eu preciso fazer isso acontecer. Então, não tinha um plano B. E aí eu falei... Você, E como você me como é que mostrou... estava, como Desculpa. é que estava sua vida financeira nesse período? Você tinha, por exemplo, dinheiro para entrar na comunidade? Não, imagina. Imagina, eu peguei o cartão da minha mãe e parcelei em 12 vezes. Estava apertadíssima Nossa financeiramente. Senhora, não, estava impossível. E assim, eu tenho 4 cachorros, porque eu sou a louca que pega cachorro de rua, né? Eu resgato cachorro de rua, eu dou ração para os bichos de rua, eu dou remédio, eu tenho meio essa função de cuidar de cachorro. Então eu cuidava de mim, dos cachorros, não tinha dinheiro para nada, eles estavam comendo uma ração que não era uma ração boa, assim, tipo, a gente estava passando perrengue mesmo. Nossa. E É. mesmo assim você falou, eu vou acreditar nesse cara. Quando você falou do TikTok também, eu fiquei pensando, putz, é um negócio que eu não conheço, né? Então eu não posso tirar nenhuma conclusão em cima de uma coisa que eu não conheço. Então eu falei, eu vou tentar, porque isso eu ainda não tentei. As outras coisas eu tentei, vi que é perrengue, mas isso eu ainda não tentei. Então eu falei, vou dar esse voto de confiança. E aí eu falei, bom, ele falou que talvez eu consiga você tinha falado que achava que o investimento que a gente tinha colocado ia voltar em uns 3 meses. Eu falei, eu vou fazer essa conta, vou botar na ponta do lápis para ver se eu consigo de volta esse dinheiro, até para pagar para minha mãe, né, que eu estava devendo. E no primeiro Sim. mês eu paguei, no primeiro mês logo. Eu No falei, ai, primeiro mês você já, no eu primeiro paguei. mês, quanto você conseguiu? Eu digo que foi um mês ruim comparado com todo o resto, assim, mas eu fiz R$ 1.000 no primeiro mês. E assim, pra mim foi tipo, cara, eu tô em casa cantando. Eu não tinha nada, Samuel, não tinha nada, não tinha um microfone, era meu celular, que era um celular daquele modelo super velho, eu nem lembro mais qual era. E não tinha nada. Tinha um computador também bem velho, eu soltava playback e cantava assim, que eu tô falando contigo. E Dessa foi forma, você fez R$ 1.000 do seu quarto. R$ 1.000, primeira vez. Gente, isso é um empreendimento, isso é um negócio. Lógico que a gente se compara, né? A gente entra num mundo, eu chamo aqui de um mundo paralelo, a gente se compara com esse universo paralelo, com esse mundo paralelo, com a velocidade dele, com a possibilidade tamanha de faturamento. Mas se você comparar isso com o mundo tradicional, se você for abrir um negócio, dificilmente sobra dinheiro no seu bolso no início do negócio, nos primeiros meses ou nos primeiros anos daquele negócio. E no primeiro mês que você começou a cantar de casa, gente, o único investimento que você fez foi em saber o que fazer, que foi na comunidade. Tirando isso, não teve investimento nenhum. E aí, no primeiro mês, você já fez R$ 1.000. E daí em diante, o que foi acontecendo nos meses seguintes? Então, aconteceu uma coisa muito louca, que eu acho que eu até incomodei um pouco o Gabriel no começo, porque, por algum motivo, a minha entrega era baixa no começo. E eu ficava, gente, por que está sendo baixa? Por que está sendo baixa? Só que eu tive pessoas ali, mesmo com, acho que, sei lá, teve um período em que eu ficava com 80 pessoas, se eu ficar 3 horas, entrava só 80 pessoas. Eu não sabia o que tinha acontecido. Porque não era nenhuma questão de reter pessoas, é que não entrava mesmo. Só que eu Entendi. consegui algumas, e elas me deram tanta força, algumas, eu tinha, sei lá, 3 pessoas ali no começo, que acreditavam, eu senti que elas acreditavam em mim, sabe? Não só financeiramente, mas de botar uma fé de todo dia tá ali, querer me ver e me incentivar. E aí eu falei, não, se elas acreditam em mim, por que eu tô aqui me questionando, né? E foi dali que eu botei mais gás. Eu falei, não, então eu vou fazer, vou dar um jeito. E aí quando eu fiz esses R$ 1.000, eu falei, vou guardar 200, acho que foi isso que eu gastei no começo, para comprar um microfonezinho bem mais ou menos e uma mesinha que era super simples. E eu fiquei com ela por, sei lá, 7 meses. Acho que foi bastante coisa. Aí E você foi, fez um investimento de R$ 200 e comprou um né? microfone e uma mesa. Para melhorar um Comprei. pouco. E o celular você continuou com o mesmo. Continuei com o mesmo. Continuei com o mesmo. Você lembra qual celular que era? Sei lá, se era um iPhone 4, 5. Tipo, era um bem antigo, um iPhone bem, sabe? Acho que o sistema nem atualizava mais. Nem atualizava mais. Era Era tipo triste. um iPhone 4, 5. É isso. Muito velho. Muito, muito velho. Aí Nossa. era tipo um tijolo mesmo. A gente vai E vendo por que a pessoa merece assim, tanto resultado. Cada vez que eu converso com alguém que tem resultados expressivos, eu vou percebendo que existem provações, né, Tainá? E é normal essas provações, só que a nossa cabeça, às vezes, nos engana, nos ilude. Às vezes as expectativas da mente nossa, elas são muito, na maioria das vezes, erradas.
e às vezes nos fazem parar no meio do caminho. Imagina, você teve vários motivos para parar. Pouca pessoa na live, celular ruim. Esse aqui, esse que você está citando e os que eu nem sei ainda. E os que eu nem sei, os que só você sabe. E Sim, mesmo assim você continuou com esse trabalho. sim. E nesses 7 meses seguintes, como é que foi o crescimento seu de faturamento com o mesmo celular, né, com o iPhone 4, 5 e com um microfone e uma mesinha de R$ 200? Foi subindo, gradativamente, mas eu mantinha uma constância, assim, tipo, de subir aos pouquinhos. Eu acho que o boom mesmo de um crescimento expressivo foi mais no começo desse ano, dia março, fevereiro, março. Talvez a conta esteja meio errada na minha cabeça, sei lá, eu fiquei uns 5 meses com isso, depois foi melhor. Então, eu Sim. fiquei com esse equipamento uns 5 meses, pensando, acho que foi mais ou menos isso, e foi crescendo aos pouquinhos. Então, no segundo mês eu fiz 3,5, quarto mês eu fiz, acho que foi 5, foi 5,5, fiquei nessa faixa, assim, entre 3,5 e 7, que para mim era maravilhoso, porque já estava conseguindo pagar os BOs dos meus cachorros, aqui, o trabalho que eles me dão, tudo. Em casa, o meu namorado estava desempregado na época, quer dizer, ainda tá, mas hoje é mais tranquilo lidar com isso. Na época era super pesado e eu conseguia já lidar com os custos da casa. Aí você já Então, conseguia lidar com os custos da casa, do cachorro, até sobrava um pouquinho, né? sobrava um pouquinho. Comecei até a fazer porque eu não tenho carro, isso eu ainda não tenho, mas agora o caminho tá bem mais próximo. Eu Sim, comecei a fazer uma poupancinha pro meu carro, e a poupança já, tipo, tá razoável sim. agora, mas naquela época eu comecei bem pouquinho, assim, botei bem pouquinho. Perfeito. Aí foi que eu troquei mesmo o meu equipamento, troquei mais 2 vezes nesses últimos meses. Aí você trocou para um melhor. Troquei. A última vez que eu troquei foi uma mesinha massa, eu tenho uma mesinha da Yamaha e um Shure, que é aquele microfone que eu acho bem bom, para mim faz super o serviço, né? Ele é bom, ele é ótimo e era um preço que eu jamais pensaria em pagar quando eu comecei a fazer, porque eu não tinha de onde tirar. Imagina, tipo, o meu microfone custa 2.000, minha mesinha custou, sei lá, 4, não sei, nem sei dizer, não lembro. Não, mentira, foi um e pouco, mas aí mais cabo, mais, sabe, tipo, acabou tudo, deu uns 4, sei lá. Mesmo assim, como que eu ia tirar isso de onde na época? Sabe, não tinha de onde Sim, tirar R$ 4.000 para investir em equipamento. Não tinha de jeito nenhum. sim, mas aí depois de 6 meses, mais ou menos, 6, 7 meses, com o resultado que você fez esse investimento, né? Sim, Com o resultado que você teve. sim. Exatamente o que eu falava lá na comunidade, né? Uhum, sim. Exatamente, eu sempre falei isso para a galera. Tem gente que já quer começar com a estrutura top, mas não tem o dinheiro ainda. Não precisa, galera. Não precisa. Não Nem se precisa. atropela, né? Não precisa se atropelar. Acho que o processo é mais Não. lento mesmo. Não, não necessariamente lento, mas assim, respeitando. A minha sensação foi, se tinha 2 pessoas ali me assistindo, eu pensava, isso eu falei desde o primeiro dia. Quando eu fazia um show num bar ou num casamento, tinha muita gente que vinha falar, que elogiava e tal, mas era muito diferente de alguém ir me assistir. A não ser que sejam meus amigos, minha família. Ali, Sim, aquelas 2, 3, 5, 10 pessoas que seja, não importa o número, elas estão para te ver, porque se elas correrem o dedo para baixo tem outra pessoa. Então, elas querem te ver. E elas têm muita opção ali. E isso é muito massa de pensar, sabe? Eles têm muita gente. Tem de tudo. A pessoa pode ver o que ela quiser. De cantor, de mágica, o que quiser. Então, se a pessoa parou ali e está te assistindo, significa que você realmente é bom, né? Pelo menos para aquela pessoa. Então, se essas pessoas, vou falar bem entre aspas, perdem ou gastam o tempo dela comigo, eu acho que eu tenho que fazer valer isso, né? Então, eu comecei a me sentir mais confiante. E eu acho que nessa confiança também foi que as coisas foram crescendo. E aí eu comecei a ter mais público. É óbvio que tem muito doido, às vezes mais, às vezes menos. Eu não sei se tem alguma coisa a ver também com o algoritmo, mas às vezes bem mais, às vezes dá uma caída, mas aí eu já entendo um pouco o funcionamento disso, já não tem mais o peso que tinha antes. Mas é isso, eu acho que eu comecei a confiar nessas pessoas que estavam sempre lá, e eu sei que todo mundo tem isso, eu tenho a sensação de que todo mundo, até as pessoas que não têm resultados expressivos ainda, elas têm pessoas que estão sempre lá, e que estão sempre ajudando, nem que seja um moderador, nem que seja... As pessoas acreditam tanto na gente, que eu fico me perguntando por que a gente não, né? Não sei. isso é muito bom, né? As próprias pessoas e eu passei por isso também, quando a gente está começando o trabalho, na maioria das vezes a gente não confia na gente. Só que a gente começa a perceber algumas pessoas sendo extremamente impactadas com o que a gente está fazendo. E eu falo que a confiança vem de pequenas experiências de sucesso, e isso é uma pequena experiência de sucesso. E aí você vai criando confiança, criando confiança. E quando você cria confiança, pessoal, você se vê com um grande resultado. Você começou a se ver
indo além da média que você estava faturando, 5, 7 mil? Sim, porque essas expressõezinhas até de admiração, de carinho, foram ficando maiores. Aí eu ficava doente, recebi uma cesta. Aí eu recebi um monte de coisa aqui muito legal, um presentes carinhosos, sabe? Eu falava, gente, mas essas pessoas... Quem eu não sou a Anitta para ficar recebendo presente na minha casa, sabe? E aquilo falou, gente, eu devo estar fazendo alguma coisa boa para alguém. Então, acho que a confiança foi crescendo junto com tudo isso. E eu falei, não, eu vou continuar e vou me dedicar mais. Isso porque isso eu esqueci de falar no começo. Tinha 3 trabalhos na época. Como eu sou atriz, eu tinha um trabalho que eu fazia na faculdade de medicina aqui, que chama paciente simulado. Explicando bem Sim. rapidamente, você faz uma simulação de um paciente para que os alunos exercitem os diagnósticos, enfim. Como atriz, eu fazia esse trabalho e tinha um brechó. Então, assim, eu me dividia em 3. E eu fui vendo que eu tinha que começar a abrir mão das outras coisas para conseguir focar cada vez mais. Hoje, esse mês, exclusivamente, é um mês que eu falo, putz, agora eu sou do TikTok 100%. Mas quando eu vi que aquilo foi crescendo, eu fui tendo que diminuir as demandas de lá, sabe? Então, E eu enquanto acho você que estava trabalhando aqui, cantando na internet, fazendo live no TikTok, você ainda fazia uns projetos em paralelo. até mês passado. Olha para você ver, gente, para quem fala que não tem tempo, né, para fazer o trabalho com as lives, ela tinha mais 2 projetos em paralelo e ainda fazia o projeto de cantar na internet. E E você uma ficou banda de fazendo forró. até uma banda de forró ainda. Então não tem desculpa quem fala que não tem tempo, né, o Tainá? Dá para fazer esse projeto específico, qualquer cantor. Não, porque o TikTok, a vantagem dele é que ele não tem horário. Então, se você não tiver, você vai para meia-noite, 1 da manhã, vai ter gente lá para te assistir. Mesmo que não sejam milhões, vai ter alguém, e esse estímulo, né? Essas pessoas que confiam no seu trabalho, elas vão crescendo. Se você só pode da meia-noite às 2, vai ter alguém da meia-noite às 2 online, tenho certeza absoluta. E normalmente, e às vezes até mais gente do que teria de dia, enfim, é muito doido. Nossa, Então foi assim, foi tipo e o lance do forró, por exemplo, em junho agora, eu estava com a banda ainda e era show atrás de show. E eu ficava intercalando o show. Não, hoje eu vou fazer um pouco mais cedo para poder fazer o show de noite, porque eu vi que aquilo estava começando a dar resultado para mim. E hoje eu só faço show porque eu quero, porque eu gosto. Não canto mais MPB, essas músicas que eu faço na minha live, eu não faço na rua, porque eu não quero. Eu quero cantar forró porque é uma coisa diferente, acho gostoso, festa junina, eu gosto desse clima, isso é gostoso para minha experiência. Por isso, mas não porque eu preciso mais. E aí, qual que foi aí? Você já deu o boom inicial nos 6 primeiros meses, e nos 6 primeiros meses deu um outro boom, pouco Sim. depois que você teve outro equipamento. E aí, Sim. que você falou que foi de fevereiro, março para cá. Acho que foi isso. E como foi seu faturamento nesses meses de fevereiro para cá? Fevereiro, acho que eu já beirei os 10 e pouco. Chegou nos Março, 10 que eu queria. cheguei nos 10, 11. Março também foi por aí, acho que 10, 11. Eu posso olhar os números direitinho, mas já foi bem bom. Em abril foi o meu mês, assim, que foi o mês que eu fiquei em primeiro na agência. E acho que vale ressaltar que eu ainda estava trabalhando. Então, todos esses meses, eu ainda estava trabalhando com essas outras coisas. Então, eu ainda boto na minha cabeça que se eu tivesse talvez ficado muito mais horas, o meu resultado poderia ter sido melhor. Melhor ainda. Então, eu realmente acho que dá para a gente fazer isso acontecer em paralelo às outras coisas, depois ir tirando as outras coisas. Enfim, e aí em abril eu fiquei em primeiro, foi aí que eu fiz 25 mil. Foi muito doido para mim essa sensação. Porque eu falei, gente, como assim? Era vinte e até cinco mil reais em um 25 mil. mês cantando na internet. Foi muito louco, assim. Foi uma sensação muito nova de, meu Deus do céu, como pode? Tanto dinheiro, assim. E aí nos meses seguintes não foi exatamente igual, não fiquei em primeiro, mas acho que no mês seguinte eu fiquei em terceiro e fiz uns 19, 20, acho que foi isso. E depois, nos outros meses, eu fiz 11, 12, porque, né, tem uma oscilação, e eu estava em São Paulo Tem. também, a gente foi para São Paulo, teve tudo isso, mas assim, não caí dos 10 desde fevereiro. E para mim tá ótimo, eu sei que vai ter para baixo, para cima, eu ficando nessa média tá ótimo, acima dos 10 para mim é o que eu quero. Mas é isso, eu não Não, tenho nem o que dizer. surreal. Qual que foi a sensação, principalmente quando você chegou aí acima dos 10 mil, que é o resultado que eu quero que a galera fique acima desses 10 mil? Essas variações para cima, elas são normais em qualquer negócio, em qualquer empreendimento, galera. Quando você vai abrir um negócio, tem meses que você vai faturar mais, tem meses que você vai faturar um pouco menos. E eu sempre dou a dica para a galera que onde você deve medir mesmo o seu crescimento, o seu faturamento é anual. Então, você tem em um ano exatamente, você sabe mais ou menos quanto você faturou em um ano? Eu tava faltando, acho que 100 mil diamantes para fazer 5 milhões. Então, os 5 milhões é
5 milhões é Vezes, quase... 25 vezes 5 é? Me ajuda, porque eu sou de humano, eu sempre fui de humano. Vou te ajudar aqui, ó. É mais ou menos 27 mil reais, não é? Eu Um acho que milhão. agora tá 25, porque deu uma caída, né, no dólar. 25 mil vezes 5. 125 mil reais em um ano, gente, cantando na internet. No começo, se os seus resultados, comparado a qualquer profissão, começassem a acontecer agora, ainda seria algo surreal. Sim, Muito sim. surreal, porque você começou um negócio do zero e já fez mais de 125 mil reais. Qual foi a grande transformação, a coisa pela qual você é mais grata que começou a acontecer na sua vida quando você passou dos 10 mil reais de faturamento, que antes não tinha, você não tinha na sua vida e agora você passou a ter? Uma é, eu até vou fazer esse link que eu esqueci de falar. Antes de começar a fazer as lives, eu odeio, eu não manjo muito de computador, essas coisas, mas eu estava começando a estudar programação, porque eu achava que era um mercado aberto e que eu ia ter que fazer isso, que eu ia ter que ou ir para programação ou para outra coisa. Então, voltando, primeiro, muito grata por realmente poder fazer a minha vida, ter alguma comodidade de pagar as minhas contas com a música, porque eu realmente achava que isso era inviável. Achava que eu ia sempre passar um perrengue. E eu não digo nem que era uma crença limitante, porque eu acho que eu me abri muito rápido para que isso mudasse. Mas eu acho que tinha um pouco do pensamento de eu trabalho com arte, eu sou atriz, eu trabalho, tudo ali é muito incerto. E essa sensação agora de que eu posso ter um pouco de conforto, porque era uma ideia de que eu não ia ter, né? É muito massa e eu nunca tive um carro, por exemplo. E agora, tipo, a grana maior que eu ganhei tá investida para esse carro e tá muito, assim, muito mais perto do que sempre esteve. E eu nunca imaginava que fosse ter um carro antes dos meus 40 anos, sabe? Então, possibilidades que eram muito distantes para mim são muito mais reais hoje. Eu sou uma pessoa que quase não troco roupa, essas coisas. E eu tinha um armário cheio de coisas que eu ou não usava mais, ou já estava muito velho. Eu falei, não, gente, eu não vou fazer uma compra de milhões de roupas, mas eu preciso, tipo, uma coisa aqui, uma coisa ali. Então, possibilidades de coisas que eu precisava renovar na minha vida, assim, que eu não conseguia. E que hoje, porque eu não me considero uma pessoa que gasta muito, justamente por eu ter essas metas de, tipo, comprar um carro e tal, mas também não sofro, sabe? Não preciso ficar passando perrengue. É uma sensação de libertação mesmo. Libertação é a palavra que você Sim, com usaria? certeza absoluta, com certeza absoluta. Você imaginou que seria possível isso quando você entrou na comunidade em tão pouco tempo? Olha, eu acho que eu sou bem otimista. Eu me considero uma pessoa bem otimista. Então, assim, eu imaginei não sei, a internet tinha uma dimensão surreal, né? Falei, bom, deve ter um alcance, assim, mas eu não sei se qualquer um, né? Não sei se eu vou conseguir. Tinha um lance de me questionar até sobre mim mesma. E eu falo uma coisa, isso eu falo para mim, que as pessoas que também já estão na comunidade, que às vezes se desestimulam, falam, hoje tá, esse mês tá ruim. Eu falo, gente, eu não é me botando para baixo, mas eu não sou a melhor das cantoras do TikTok. Eu acho que não significa ser a melhor ou não. O fato é, tem espaço para todo mundo e vai ter alguém que vai gostar de você, sabe? É só você continuar ali. Não é sobre ser uma coisa, ser um estouro, sabe? É isso que eu tô querendo dizer. A gente não necessariamente é isso, precisa ser tipo a Anitta para ter a visibilidade que a gente gostaria de ter, o carinho que a gente gostaria de ter o reconhecimento que a gente gostaria de ter. Porque tem público que vai gostar de você, tem público que vai te olhar com carinho, sabe? Eu acho que é isso, eu acho que é Você entender que descobriu você. isso nessa jornada? Era uma coisa que eu falava, eu falei no evento que você participou gratuito, que eu falei uma coisa e você está me contando ela agora. Tem pessoas que precisam e serão impactadas apenas por você, do jeito que você é, do jeito que Sim, você canta. E às vezes a gente sim. fica se comparando e às vezes até se forçando a parecer com outro artista. Sim, isso. E às vezes aquele outro artista, independente de ser muito bom, talvez ele nem tenha um resultado que você tem. É uma coisa muito individual, da relação que você estabelece com o público, da relação que você decide fazer, o que você decide fazer com a sua live a partir disso, sabe? Eu acho que é muito individual. E não necessariamente só tem a ver com ser um estouro, assim, tipo, não tô dizendo que, né, não tô me diminuindo, eu acho que eu tenho meu valor sim, mas tô dizendo, eu não acho que você precisa ser a estrela para ter um resultado bom, acho que é só encontrar o seu nicho, o seu público, as pessoas com quem você consegue dialogar bem. Eu acho que é mais por aí, sabe?
Não, sensacional. É incrível o seu resultado. E eu já quero, assim, colocar na sua cabeça que é só o começo e você tem que se encher de... Eu acredito que você está, assim, cheia de gratidão Sim, pelo que aconteceu. Às vezes a cabeça nossa, eu vejo a galera, às vezes, insatisfeita com bons resultados, num projeto novo. E eu falo assim, gente, o que está acontecendo, Tainá? Hoje você tem amigos que trabalham com live no TikTok. Será que a galera esqueceu que o caminho que quase todo mundo está seguindo é o da faculdade? E o caminho da sim. faculdade, você fica quanto tempo, Tainá, no caminho da faculdade para ter algum resultado financeiro, algum retorno Eu financeiro? sei. Quanto tempo? Opa, eu fiz duas, né? Sei lá, uma eu fiz muitos anos, e às vezes nem dá, né? Retorno financeiro. E às vezes nem dá retorno financeiro. Uhum. E um projetinho que, não vou falar projetinho, que virou um projeto grande da comunidade dos cantores, que o investimento é nem perto do que você Sim, gasta na faculdade. O sim. investimento de tempo não é nem perto do que você precisa para saber o que fazer, Não. mas o retorno ele pode ser muito maior do que praticamente todos os cursos de faculdade. Por que eu vejo isso? Eu acho que quase nenhum curso de faculdade te entrega muito dinheiro e tempo livre. Sim. E liberdade geográfica. Isso é. É quase impossível você achar um curso que te entregue isso. Você concorda? Claro. Isso, na verdade, a questão da liberdade geográfica inclui muita coisa, principalmente no meu caso. Falei pra você que eu tenho 4 cachorros, né? Eu não conseguia visitar minha mãe, porque eu não tinha grana para deixar meus cachorros em algum lugar, ou alguém pagar para alguém cuidar, sabe? Não conseguia, não conseguia. Eu fiquei sem ver meus pais 2 anos. Ano novo, eu nunca saí no ano novo por causa dos meus cachorros, porque eles ficam desesperados. Então, assim, essas limitações. Claro, não vou largar com qualquer pessoa, eu largo com alguém confiável, mas hoje eu tenho possibilidade de poder viajar uma semana e pagar para alguém ficar com os meus cachorros. Antes eu não podia, não conseguiria fazer isso. Então, tem algumas facilidades, né? Que tem várias facilidades que quando a gente Várias toca. facilidades. E eu sou muito grata à comunidade. Acho que eu já falei isso pro Marcos, eu não tinha tido a oportunidade de falar para você, porque eu não ia saber de nada disso, Samuel. Eu não ia saber. Eu não ia saber nem da existência do TikTok dessa forma, sabe? Esse viés do TikTok, esse mundo das lives e entender que o TikTok era muito mais do que aquilo que eu achava que fosse. Porque justamente eu tenho 30 e tantos anos, eu não imagino o que eu vou fazer no TikTok. Não, eu acho que ali, ouvindo você falar, eu acho que você fala com uma persuasão muito massa, assim, né? E com uma confiança muito legal, que a gente que eu comprei aquela proposta inicial de, putz, 10 mil, vamos ver o que que é. E aí você mostrou uma coisa que eu talvez não fosse ver se você não tivesse esse seu poder de persuasão. E me levou a entender o que que era aquilo. Eu falei, massa, pô, então essa é uma possibilidade real. Eu nem sabia dessa possibilidade, entendeu? Então, sou muito grata, de verdade. De Olha, verdade, porque... conversando, ó, eu vou te falar uma coisa. Conversando com você aqui, você me contando sua história, tem como eu não ter confiança no que eu falo para a galera? Não, eu acho que não mesmo. Não tem como ter confiança. Então, tipo assim, eu vi as histórias, Sim, então, e todo dia eu ouço as histórias de vocês. Então, não tem como eu não ter confiança ao falar, né? A mostrar essa possibilidade para a galera. E você, inclusive, está aqui contando a sua história, que é totalmente diferente de todas as que eu ouvi aqui no claro, podcast, e muita gente vai se inspirar em você, viu, Tainá? claro. Antes, assim, nós vamos conversar mais um pouco aqui, mas também quero te agradecer muito por estar aqui expondo sua vida, expondo seus resultados. Eu acho que assim que no Brasil, pessoas que chegam, muita gente que chega em resultados de vida e resultados financeiros, que saíram de baixo, que saíram da dificuldade, essas pessoas precisam compartilhar com as outras, para que elas acreditem. Porque se você não compartilha a sua história, as pessoas não acreditam que são possíveis para elas. E Sim, quanto mais próximas as pessoas da gente, mais a gente acredita. E quando a gente acredita, galera, a gente faz, né? Se a gente acredita, a gente não faz. é. E aí, de forma totalmente até direta, a gente acaba transformando a vida de outras pessoas. Sim. E saiba que
você está fazendo isso aqui hoje com esse podcast e ele vai aparecer para milhares de cantores. Ó, para a galera que está aqui já assistindo, esses milhares de cantores que vão estar assistindo esse podcast, eu queria saber se você tem alguns conselhos para essa galera chegar no resultado financeiro que você chegou. Para quem não sabe, gente, para quem não ouviu aí todo o podcast, está aqui no finalzinho, ou entrou agora, ela já fez, a Tainá, em um ano, começando do zero, com celular ruim, ela chegou a fazer 125 mil reais nesse um ano, cantando na internet. Sem microfone. Sem microfone, sem nada, né, Tainá? Sem nada. Você tinha TikTok também? Não tinha TikTok. E com preconceito ainda com o TikTok. Não vai ter preconceito com o TikTok. Tenho 30 anos, gente, sem TikTok, com preconceito do TikTok, sem equipamento, cantando forró. Forró não, MPB? não cantava forró, não. Cantava MPB. O forró MPB. era uma banda que forró era aí nos shows que você fazia. A banda que eu tenho. Cantando MPB, porque a galera também não... ainda desconfia, né? Ai, meu estilo musical é esse, meu estilo musical não é famoso, não todo tá na mundo moda. acha que MPB não vinga. Uma coisa é isso, inclusive, que você tá falando. Tipo, eu comecei cantando MPB e é o que eu amo fazer, eu não vou deixar de cantar MPB. Mas eu acho que você tem uma escuta pro público que você tá recebendo também. Então, eu recebia muita gente de fora, então muitos pedidos de músicas estrangeiras. Claro, eu nunca vou cantar uma coisa que eu não me identifico, que eu acho que não tem a ver com o meu estilo, ou que vai ficar esquisitíssimo na minha voz. A gente tem um bom senso. Mas eu acho que de entender a demanda também, né? O que as pessoas querem de você, o que elas gostariam, tendo um bom senso. Você não vai mudar totalmente. Você vai, não, agora eu vou cantar metal, porque tem muita gente pedindo metal. Não, mas eu acho que é entender e ter essa escuta, porque não adianta você também fechar na sua caixinha e falar, não é isso que eu vou fazer, acabou. Precisa ter uma escuta. Eu acho que o lance de ter dias ruins e aceitar que tem dias ruins e não desistir no dia seguinte é muito importante. Muito, muito, muito. Porque, imagina, no começo, quando eu não tinha entrega nenhuma, tinha dia que eu queria chorar só, né? Mas o dia seguinte vem. E eu acho que é se apegar também nessas pessoas, porque eu tenho certeza que todo mundo, eu não sei se aqui todo mundo começou, ou se não começou, vai começar e vai viver essa experiência. Vai ter, nem que seja no começo, uma ou duas pessoas que vão acreditar muito em você. Pensa que se essas pessoas acreditam, você também tem que acreditar. Elas estão ali no tempo delas, elas nem te conhecem, então acreditando no seu trabalho. Então eu acho que entender que tem gente te valorizando é muito legal. É isso, elas podiam estar rodando a tela para cima e vendo qualquer outra coisa. Eu acho que isso me gerou uma confiança também de falar, meu Deus, essas pessoas estão acreditando em mim. Quando eu comecei a ver mais pessoas estavam acreditando, mais pessoas estavam valorizando o meu trabalho, porque eu acho que enquanto artista a gente é um pouco inseguro. Eu entendo, óbvio, umas pessoas mais, outras menos, mas de uma forma geral, o Brasil valoriza muito pouco a gente. Então, eu acho que rola uma insegurança muito grande de quanto o meu trabalho é importante, de fato, né? Enfim, e aí eu acho que quanto mais gente vem chegando e vai realmente mostrando para ti... Eu fiz um negócio, faço hoje isso, porque eu também preciso me estimular, é normal, todo mundo. Tem dia que você acorda e fala, meu Deus, será? E aí eu printo todas as mensagens muito massas que as pessoas me mandam nas lives, todas. Então, tipo, você mudou meu dia, nossa, sua voz é incrível, tipo, tudo isso. Eu tenho, sei lá, milhões de prints, milhões. E eu vou lendo. Nossa, eu acordei insegura, peraí, vou ler. Sabe? Porque tem dia que eu também tô, né? Acho que acontece com todo mundo, é normal. Ser humano é ter oscilações. Então, eu acho que é isso, assim, ver que tem muita gente ali botando fé no que você faz, sabe? É por aí. Pra mim, foi meio esse lugar. A galera tá perguntando aqui qual que é o seu perfil no TikTok. É Fala aqui que eu Tainá, vou escrever. com I mesmo, Taina.Viana com 2 N's. Viana com 2 N's. Isso. Tô mandando aqui, galera, no chat para você seguir. Fora o som autoral, né? Que eu consegui fazer meu som autoral. Porque eu não tinha grana antes para fazer e, putz, foi... Agora eu tô na próxima música já, escrevendo a próxima. E eu nem pensava nisso, porque eu não tinha grana para isso. E fiz. Então, acho que é isso. Acho que é abrir as perspectivas também do nosso trabalho, sabe? Antes, a minha cabeça estava tão fechada no cover, porque eu achava que eu não tinha muito mais para onde ir, sabe? Pô, o espaço é pequeno, né? Eu achava. Pensava, putz, não tem muito espaço para músico. Eu já vou abrir mais e começar a cantar música autoral, as pessoas não vão me ouvir ainda. E, cara, ali a gente se sente ouvido, sabe? As pessoas pedem... Tem dia que eu esqueço de cantar. Ah, você não vai cantar toque? Minha música chama toque. Você não vai cantar toque? Então, tem esse olhar, assim, muito carinhoso pro nosso trabalho, saca? E eu acho que isso muda meu dia.
não é a maneira de falar, muda mesmo. Então, eu acho que é isso, é Incrível. entender que cada um ali, tipo, pode ser duas pessoas que estão fazendo isso no começo para você, valorize essas duas pessoas, porque estão acreditando em ti. Ó, só pra gente revisar, eu acho que você deu. Cara, foi sensacional os conselhos que você deu. Ó, conselhos para passar de 100 mil reais em um ano cantando na internet da Tainá. Primeiro, se tem uma pessoa, duas pessoas gostando muito de você, sendo fã do seu trabalho, saiba que tem várias outras te esperando. Sim. E seja grato e dê atenção por essas pessoas que estão começando ali a gostar do seu trabalho. Sim. Segundo conselho, quando você tiver, tira print de todos os depoimentos que você recebe, porque nos momentos de obstáculo, de tristeza, de baixa, você vai ler esses depoimentos e você vai conseguir recarregar suas energias para você fazer o que tem que ser feito, né? Outro conselho, que esse é incrível, galera. Esse é incrível, 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 incrível. Isso muda o jogo, que nós seres humanos temos dificuldade e você, de forma muito sábia, você falou aqui, ouvir. A gente Sim. precisa ouvir o que as pessoas estão esperando da gente também e não ficar só no nosso ego, só na nossa caixa, saindo fazendo as coisas da nossa cabeça. Por quê? No final das contas, a gente está aqui para servir as pessoas, coisa que eu falo muito na comunidade. E você abriu os seus ouvidos e ouviu as pessoas que estavam ali te consumindo e direcionou o seu trabalho para servir elas. Essa abelha aqui, né, que virou meu símbolo, tudo é abelha. Pra você ter ideia, teve gente que tatuou uma abelha já, teve gente que tatuou minha música, tipo, um negócio que ficou muito grandioso mesmo. Foram eles que criaram essa abelha, porque eu cantava Let It Be, dos Beatles, e aí virou uma piada de Lady Bee, abelha, e aí virou o nosso símbolo. E aí, tudo virou, eles mesmos movimentaram essa abelha, então a gente criou essa... né, essa força que também hoje tem um símbolo, e é muito legal ter esse símbolo, né? Fica com mais força, eu acho, né? E é muito massa. Então, é um pouco da escuta do que as pessoas estão dizendo, né? Eu acho, isso para mim é muito legal, ter essa abelha como um símbolo nosso, porque as pessoas, pô, hoje elas entram e colocam uma abelhinha na live de outra pessoa para dar oi para quem também me assiste, sabe? Tipo, não é para marcar presença nos outros, mas só para dizer oi, sabe? Eu também te vejo lá. Ou tem gente que botou no nome a abelhinha, sabe? É muito legal, uma manifestação de carinho muito massa. E você criou uma comunidade das abelhinhas, então. Sim. Outra dica, galera. É criar mesmo a sua tribo, a sua comunidade, o seu time com seus valores. Isso é muito importante. Eu sei que aqui está assistindo pessoas de todos os níveis, tá? Você vai inspirar a galera a começar, você vai inspirar a galera que está no meio do jogo, né? E a galera que começou também junto com você. Porque vocês passam pelas mesmas situações. Provavelmente lá no evento da agência, vocês estavam... Olha, aconteceu isso com você, aconteceu isso comigo. Como é que você passou por isso? Como é que você passou por aquilo? Inclusive, você provavelmente vai estar na série do TikTok aqui com... Pode estar sabendo, não? Não, quer dizer, eu pesquisei, eu soube que vai ser em setembro, mas eu não estou sabendo muitos detalhes, não. 28 de setembro, na sede do TikTok. E tá e aí, tudo certo? Pode ir, quero saber. Dia 28, dá numa quinta-feira, nós vamos soltar essa semana agora, a gente cabe lá 40 a 50 pessoas, né, que eles disponibilizaram lá para... Que é o espaço que eles aguentam suportar lá na sede do TikTok para receber. E aí nós vamos soltar essa semana como que... Enfim, você vai estar porque você... pelo resultado que você teve, pelo patamar que você chegou, né? Então, com certeza você está ali. E aí nós só vamos soltar todas as informações, mas é dia 28, você já pode, com certeza, comprar sua passagem aí. Já comprar São Paulo, passagem, né? mais ou menos 50 dias, São Paulo. Nossa, coisa boa. E aí você vai tirar foto, enfim, filmar, vai ter filmmaker lá, vai ter umas paradas legais lá para vocês. Nossa. E com certeza a gente vai se encontrar lá novamente. Deu certo, né? A gente precisava bater uma meta lá dentro do aplicativo, que era bem difícil, muito difícil mesmo. E aí a gente esperava que rolou.
A gente esperava que ia conseguir só em novembro, dezembro, e a gente estava planejando tudo para conseguir em novembro, dezembro. Se a gente conseguisse bater a meta em novembro, dezembro, a gente ia conseguir marcar um encontro só para janeiro. E Isso. aí, no meio das nossas, do nosso lá planejando, né? Tanto que a gente fez, sabe por que a gente fez esse encontro aqui agora, na semana, Sim. 3 semanas para Sim. trás? Porque Uhum. a gente achou que não ia conseguir. Ah, que não ia ser esse ano. Entendi. Não ia ser esse ano. Falou, gente, nós precisamos já de um encontro. Como as metas aqui estão muito difíceis, vai ser. A projeção nossa é que aconteça só ano que vem, então vamos marcar, a gente dá um jeito, se vira e a gente marca agora. Só que aí a gente, agora em junho, a gente conseguiu, quando o evento já estava rolando. E aí a gente conseguiu agendar aí para o dia 28 de setembro. Setembro, bom demais. Bom demais, vou. Já ajeitei Vamos. para você participar. Eu quero. Quero Ó, lá. e só para concluir aqui, gente, eu falei aqui 3 conselhos. O quarto conselho é a comunidade que ela criou das abelhinhas. E por último, eu percebi que você teve consistência, né, com as lives. Sim. Mesmo fazendo outros trabalhos, eu não parei em momento nenhum. Claro, tinha dias que não foi sempre que eu fiz todos os dias. Teve um período que eu consegui, mas eu nunca perdi essa continuidade, né? Eu fazia 3 vezes por semana, não dá pra fazer todos os dias. Ah, eu não vou fazer no horário de sempre. Isso foi um problema, eu não conseguia manter constância no horário. Ah, não deu, vou fazer em outro. Porque eu não queria deixar de fazer, Mas sabe? fazia, mas Fazia. fazia. Uhum. E isso é indispensável, galera. Vai acontecer, e acontece, gente. Quando eu falo assim de constância, não é que se você for conseguir ser a constância do robô, cara, tem meu cronograma, o horário, eu vou seguir ali perfeitamente, beleza, mas a gente sabe que na vida real não é assim. Tem dia que Não. acontece um imprevisto, tem dia que acontece alguma outra coisa, e às vezes tem dia que você não vai conseguir fazer, mas você não consegue fazer num dia, você faz no outro. Você não Tá. consegue fazer num horário, você faz num outro horário. Você não Sim. conseguiu fazer de segunda a sexta, você faz 3 vezes na Tá. semana. Isso também é constância. Isso Uhum. também é constância. E como a vida nossa é variável, né, coisas que imprevisíveis, diferentes, acontecem o tempo todo, é normal ter essas mudanças, mas não para, Sim. não para. Esse é o último conselho, e eu acho que é um dos mais importantes para que você descubra os outros que você descobriu. Sim, total. Os outros que você descobriu, nossa, eu preciso ouvir mais a galera. Nossa, se tem uma pessoa aqui, 2 pessoas gostando muito de mim, eu tenho certeza que tem muito mais. Sim. Então, isso você foi vivenciando porque você continuou fazendo. E então, pessoal, vocês que estão assistindo e vão começar, não parem de jeito nenhum. A galera tá falando aqui, nossa, o jeito que ela fala, a sinceridade dela torna. Tô achando incrível esse podcast. Obrigado mesmo. O Obrigada. Gabriel tá falando aqui, que trajetória top. Me deu vontade de Gabriel, continuar Gabriel? firme. Não, é outro Gabriel aqui. É um que está começando. Mas, Marcelo está falando aqui, linda trajetória, obrigada, gente. muito boa trajetória e conselhos. Galera tá gostando aqui, Tainá. Se vocês quiserem me procurar Ó, depois, eu tô aberta, não tem problema, pode me chamar, de trocar uma chama lá, ideia. galera. Já coloquei o arroba aí dela no chat. Ó, e como sua família está enxergando tudo isso? Sua mãe, seu namorado? Ah, rola umas Bom, primeiro que nesse período ele ficou sem emprego, né? Meu namorado. Então Aham, eu, né, comecei a bancar a casa. sim. E rola um desconforto nesse sentido, mas ele tá correndo atrás das coisas dele, mas né, ele ao mesmo tempo tem uma gratidão muito grande. E meus pais até fazem piada, falam: não, ano que vem você vai levar a gente pra Europa. Ah, é, eles falam. Falam. E eles são super orgulhosos. Agora, no começo eles não conseguiam, mas eles vão agora em todas as lives. Quando eles viram que tava me fazendo bem, que tava dando certo, agora estão todos os dias lá. É muito legal que E, rolou também esse suporte dele. Nossa, que bom que sua família está feliz também com que você está vivendo. Sim. Você está feliz, a ansiedade diminuiu. Opa, nossa, eu acho que foi não só a questão financeira, não tem como dizer que não é primordial, porque a saúde mental tem um peso enorme na nossa vida, né? E eu acho que quando a gente vive um pouco da nossa verdade, eu acho que a gente se equilibra mais. E a música é muito a minha verdade, sempre foi minha cura. E é isso, eu acho que não tem muito espaço para ansiedade quando a gente está fazendo o que a gente ama mesmo. Então eu tô bem melhor. Claro, se eu disser nunca mais, fiquei ansiosa, mentira.
De uma forma Sim. geral, eu vivo, né? Eu saio na rua, eu faço as coisas normalmente como eu fazia antes de ter ansiedade, ter pânico. Então, tudo bem. Mas uma das coisas que nos dão agonia, ansiedade, pessoal, é pensar em fazer coisas que a gente não gostaria. Isso eu acho é o que desencadeia uma parada muito negativa dentro da gente. E aí, por causa disso, as pessoas acabam tendo que fazer tratamentos e tomar Sim, medicamentos sim, muito pesados. Por quê? sim. A maioria das pessoas não conseguem eliminar a causa. Elas não conseguem sair da prisão do emprego, da prisão que elas entraram da sociedade, né? E a maioria das pessoas não conseguem você falou, libertação, se Uhum, libertar e assumir aquilo que ela quer fazer para a vida dela. uhum, E isso sim. causa depressão, ansiedade. Ah, Isso eu acho que causa muito, como é que fala? Depressão, problemas emocionais. eu fico pensando, como não ser ansioso quando, tipo, sei lá, a carne tá custando R$ 50 o quilo e a pessoa recebe 1.300 para viver e o aluguel tá 1.000, sabe? A conta não fecha. Então, é difícil não ser ansioso num país em que é tão desestrutural, né? Tipo, a questão, né, econômica é tão desbalanceada. Então, tipo, realmente, ter uma segurança financeira diminui muito a ansiedade em todos os sentidos. Faz a gente viver mais em paz mesmo. Com certeza. Ó, para gente fechar aqui, você tem alguma pergunta que você gostaria muito de me fazer? Aqui tem essa oportunidade para a gente trocar essa ideia aqui com a galera. Não tinha pensado E, sobre isso e agora. pense aí, É. eu te fiz um monte, agora eu vou deixar você Nossa. fazer uma. Ai, tá difícil de perguntar. Peraí, não tem uma. Aproveita. Ah, mas é uma curiosidade muito, muito minha, assim. Se você não quiser responder, não precisa. Se você começasse de Ah, novo com a comunidade dos cantores, você faria alguma coisa diferente? se eu começasse de novo com a Tipo, se comunidade você dos estivesse cantores, começando hoje, com a experiência que você tem hoje. Não, né? Deu tudo se muito eu certo. faria, se eu faria alguma coisa diferente, É. olha, eu faria sim. O quê? Eu faria algumas coisas diferentes, sim. Eu não acreditaria em todas as pessoas. Eu investigaria as pessoas, por exemplo, bem intencionadas que vêm para ajudar a comunidade, que vêm Uhum. para contribuir com a comunidade. E às vezes a pessoa chega de primeira para mim e fala que consegue ajudar a comunidade, que está bem intencionada com a comunidade. E aí, muitas vezes, algumas vezes eu acabei acreditando muito nas pessoas e às vezes se decepciona, né? Então Entendi. eu decepcionei depois de 1 ano e meio da comunidade, quando eu acreditei em umas pessoas, só que depois que eu fui investigar a fundo, eu descobri que não era o que eu pensava. Então eu teria mais cuidado, hoje eu tenho, né? Muito cuidado com o que eu coloco dentro da comunidade para vocês. Então, hoje, eu começaria ela com um projeto mais blindado. Hoje ela é totalmente blindada. Então, Mas isso eu ainda assim, aprendi não só para a comunidade, mas para a vida. Para a mas vida, ainda pessoal, assim é o caminho muito. foi tão legal, né? De qualquer forma, aprendizado a gente tem. Foi, mas e ao mesmo tempo que eu falo assim, caramba, se eu não tivesse passado por algumas coisas que eu passei dentro da comunidade, eu não teria a evolução que eu precisava. Sim, total. Também acho. Então eu acredito que as coisas negativas que acontecem têm um porquê para nos ensinar. Que no final das contas, tudo que aconteceu veio para a comunidade estar exatamente onde ela está. É. Então, a Foi só uma pergunta, na curiosidade, verdade, assim, bem aleatória mesmo, né? Porque como no começo do curso, eu ouvi muito você falando sobre a sua trajetória, eu achei muito legal. E essa foi uma curiosidade bem aleatória que me surgiu, falei, vou perguntar. sim, sim, sim. Mas não tem como, né? Eu falo assim, pessoal, não tem como a gente começar, a gente fazer um projeto que você acerta tudo. Ah, não. Isso é impossível. Na verdade, tudo é uma eterna construção. Tá. E quando você tem alguns atritos, alguns erros, alguns fracassos, é aonde, inclusive, a estrutura mais forte do projeto é construída. Então, e é engraçado, eu estou falando aqui com você, ao mesmo tempo que foi um erro que eu cometi, ser essa pessoa de acreditar nas outras pessoas também foi um grande acerto, Claro. porque uma pessoa que está comigo hoje
e que está me ajudando muito agora com a agência é o Marcos, que foi uma pessoa que eu acreditei de olhos fechados também. Tá. Dá para você ver, né? É uma mesma coisa, por um Sim. lado dá certo, por um outro dá errado. E o Marcos foi uma pessoa que eu acreditei ali de olhos fechados É e era maravilhoso. realmente a pessoa que eu vi ali desde o começo, desde quando ele entrou na comunidade, depois quando ele virou agência, depois quando a gente começou a trabalhar muito. Então, assim, é muito engraçado, né? Como que uma mesma situação pode ter resultados diferentes. Total. Mas é isso, Tainá. Mais uma vez Obrigada, gostaria Samuel. de te agradecer. Imagina. É só o começo, tá? Eu acho que eu vou te chamar aqui para uma versão 2 Pode chamar. desse podcast. Pode Eu quero chamar. levar esse projeto aqui para assim, vários anos, galera. Eu quero levar essa abundância financeira, essa prosperidade que eu sempre acreditei que todo mundo poderia se dar bem financeiramente fazendo o que ama. Que eu acho que isso que dá sentido à nossa vida. Ganhar bem fazendo o que gosta e encontrar aí essa libertação que você me contou aqui. Então, versão 2, Tainá aí. Pode me chamar. Tá bom? Tá bom, Beijo, obrigada. Tainá. Beijo, beijo, pessoal. Nada. Quem quiser me chamar, fica à vontade para me chamar, tá bom? Valeu, galera. Tchau. Tchau.